E a gente começa o Pecuária BR de hoje falando sobre o intercorte que aconteceu na última semana em São Paulo. Durante o evento, o jornalista Walter Puga Júnior conversou com o Luciano Vaccari, que é o atual presidente do recém-criado Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Veja o que ele falou sobre o assunto. Luciano, o que é esse recém-criado Instituto Mato Grossense da Carne? Por que se criou esse instituto no Mato Grosso? O Instituto Mato Grossense da Carne é o primeiro instituto do Brasil criado lá no estado de Mato Grosso para promover o produto, a carne bovina do nosso estado. É uma iniciativa do governo do estado em parceria com os produtores rurais e com a indústria frigorífica de Mato Grosso. Como obter esse avanço para a carne, essa qualificação para a carne? O objetivo é obter um selo para a carne do Mato Grosso? O grande objetivo é o de promover a carne do estado de Mato Grosso. Como isso? Através de um processo de verificação, de análise do que aconteceu em toda a cadeia, desde o nascimento do animal até a chegada do consumidor, e o que vai atestar toda essa garantia de origem e de qualidade é o selo do Instituto Mato Grossense da Carne, o selo Carne de Mato Grosso. Na verdade, não haverá uma pesquisa diretamente feita pelo Instituto, não é um instituto de pesquisa. Como vai operar essa instituição? Nós queremos trabalhar basicamente com 5 grandes pilares. O primeiro, lógico, é o de promover a carne do estado através da promoção e marketing da carne de Mato Grosso. Um segundo é nós implantarmos no estado de Mato Grosso um modelo nosso de rastreabilidade, onde nós queremos garantir a origem dos animais, de qual propriedade esses animais saíram e não, como é feito hoje, a identificação individual dos animais. Nós queremos trabalhar desenvolvimento de produto junto com o comercial do frigorífico e com a indústria, com o departamento industrial dos frigoríficos, para nós chegarmos até o consumidor final, para nós desenvolvermos produto e ajudarmos a desenvolver esse produto que o consumidor final quer comprar. Quais são os anseios do consumidor final? E aí, pesquisas são fundamentais, mas nós não somos um instituto de pesquisa. Nós podemos coordenar a pesquisa, nós podemos contratar institutos de pesquisa, academia, instituições de ensino, para que nós tenhamos todo esse respaldo técnico para a gente chegar até o consumidor. Quem sustenta todo esse trabalho do Instituto Mato Grossense da Carne? De onde vêm os recursos? Só do governo? O Instituto Mato Grossense da Carne é um instituto privado, com a participação do governo do estado, dos produtores rurais e da indústria frigorífica, onde 75% do nosso orçamento vem da iniciativa privada, através da contribuição dos pecuaristas e da indústria frigorífica do estado de Mato Grosso, e 25% vem do estado de Mato Grosso, do governo do estado. Este ano de 2016, como nós estamos em fase de implantação do sistema e desenvolvimento do nosso modelo operacional, nós tomamos a decisão de trabalharmos somente com os 25% do repasse do governo do estado, ou seja, a partir de 2017 é que a indústria frigorífica e os pecuaristas do estado vão começar a contribuir financeiramente para o Instituto. Há entidades ou institutos similares no Brasil, não, mas fora do Brasil? No Brasil nós somos o primeiro instituto de promoção da carne, é o Instituto Mato Grossense da Carne. E fora do Brasil existem outros 5, que é nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina e no Uruguai. Ou seja, todos os grandes e os principais exportadores de carne do mundo, e principalmente os exportadores que notadamente exportam qualidade, têm os seus institutos de promoção de carne. A partir de março de 2016, o Brasil tem o seu através do nosso Instituto Mato Grossense da Carne lá no estado de Mato Grosso. E agora o destaque é o mercado financeiro. E o dólar começa a semana em baixa, influenciado pelo mercado externo. Vamos direto à Bolsa de São Paulo. Rafaela Fávaro, a votação no Reino Unido movimentou o mercado hoje. Boa noite para você.
Boa noite, Renata. Movimentou o mercado hoje, já vinha movimentando na semana passada e, segundo os analistas de mercado, isso deve continuar até a próxima quinta-feira, que é quando acontece o plebiscito. Esse plebiscito vai decidir se o Reino Unido continua ou não na União Europeia. Uma possível saída poderia trazer uma certa instabilidade na economia global e prejudicar principalmente os países emergentes, como é o caso do Brasil. Mas pesquisas de opinião já mostram que o que está vencendo mesmo é pela manutenção do Reino Unido dentro da União Europeia. Isso traz um certo alívio para esses mercados emergentes e por isso o dólar cai. A queda hoje chegou a ser mais acentuada no início da manhã e o dólar ficou negociado abaixo dos R$ 3,40. Mas durante o dia, com as instabilidades políticas internas, essa queda acabou diminuindo. Veja só como ficou cotado o dólar comercial nesta segunda-feira, ficou em R$ 3,40, com baixa de 0,61%, e até essa definição acontecer lá na Europa, os mercados globais vão continuar reagindo. Bom, Renata, eu volto com você aí aos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco tem destaques para os mercados de grãos e também de carnes. Até já. Até já, Rafaela Fávoro. E agora você acompanha a cotação do bezerro em todo o país. Vamos ver agora a cotação mais detalhada, estados escolhidos pela nossa produção. Começamos com a Bahia. São preços brutos, sem desconto de frete e impostos, apurados hoje pela Rural Business. Nós temos aqui um estudo dos últimos 30 dias. A cotação do bezerro na Bahia teve queda de 8% neste período, saiu de R$ 1.250, que foi o maior valor no período analisado, e chega hoje a R$ 1.150, Renata. E agora vamos acompanhar a cotação do bezerro no estado de Tocantins. Veja que também houve queda nos últimos 30 dias, queda de 5,8%, fechando hoje a R$ 1.300 a cabeça do bezerro, de 8 a 12 meses, pesando até 180 quilos. A média nesse período chega a R$ 1.315 o bezerro no estado de Tocantins. Vamos ver em Rondônia como é que ficou o preço nos últimos 30 dias. Queda também, uma queda menor de 1,6%. A cotação saiu de 1.200 e hoje R$ 20 a menos por unidade. Chega a R$ 1.180, Renata. Em Mato Grosso do Sul também houve queda nesse período. Vamos ver como fica a cotação hoje, na data de hoje, R$ 1.380 a unidade do bezerro em Mato Grosso do Sul. Queda nos últimos 30 dias de 1,43%. Veja que a maior cotação foi no dia 30 de maio, onde chegou a R$ 1.420 a unidade. A média, nesse período, R$ 1.401 no estado de Mato Grosso do Sul. Também no Centro-Oeste, vamos acompanhar a cotação em Goiás. Hoje, R$ 1.300, mas já esteve a R$ 1.380 no dia 30 de maio, que foi o maior valor do período, assim como aconteceu com o Mato Grosso também, Renata. Mato Grosso do Sul, né, Renata? Que você acabou de mostrar. A cotação saiu no dia 20 de maio de 1.350, chega hoje a 1.300, queda de 3,7%. Já lá no sul, no Paraná, houve alta nos últimos 30 dias para a cotação do bezerro, chegando hoje a R$ 1.450 a unidade, alta de 1,40%. Começando no dia 20 de maio, 1.430, permanecendo no dia 24 a dia 30 de maio a R$ 1.400 a unidade, alcançando 1.450 e permanecendo até a data de hoje R$ 1.450 a unidade do bezerro no estado do Paraná. A média, nos últimos 30 dias, chega a R$ 1.413 a unidade do bezerro. Legal. E agora a previsão do tempo, vamos começar pelo sul do país. Choveu bastante nesse final de semana, a umidade do solo está bastante elevada entre Paraná e Santa Catarina. Vamos ver com a Thaís Baroni como é que fica nos próximos dias. Boa noite, Thaís.
Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. E o potencial para a formação de geadas deve diminuir agora na região sul do país nesses próximos dias, principalmente no Rio Grande do Sul. No último fim de semana, uma nova massa de ar frio ganhou força no estado e derrubou as temperaturas. Já no estado do Paraná, tivemos bastante chuva nesses últimos dias e o solo voltou a ficar encharcado, tanto no Paraná quanto nas áreas do norte de Santa Catarina. Em relação aos níveis de umidade do solo, a situação não deve mudar muito agora nas próximas semanas. A chuva ainda continua mais concentrada entre Paraná e Santa Catarina. Inclusive, nessas áreas mais escuras aqui do mapa, a chuva vem com mais intensidade no decorrer do dia. No Rio Grande do Sul chove, mas uma chuva bem mais fraca e isolada. E as temperaturas ainda ficam bem amenas nos 3 estados da região sul, o que ajuda a manter a umidade do solo elevada. Lá no oeste de Santa Catarina, a máxima não passa dos 13 graus. Nesses próximos 5 dias, a chuva continua bem concentrada em toda essa região, principalmente no leste do estado do Paraná, onde o solo fica bem encharcado até o fim dessa semana. Já no Rio Grande do Sul também chove, mas a chuva fica concentrada na metade norte do estado. Nas áreas ao sul do Rio Grande do Sul não chove, mas nessa região a nebulosidade aumenta e é por isso que o potencial para a formação de geadas nesses próximos dias diminui bastante. Depois disso, entre os dias 25 e 29, a chuva já se espalha nos 3 estados da região sul. Ela vem com baixos acumulados, mas como as temperaturas ainda ficam mais amenas, a umidade do solo continua bem elevada. Eu volto com vocês no estúdio. CFC Super Casale, acolhedora de forragem de área total com o melhor custo-benefício do mercado. A CFC Super Casale é superior em tecnologia, robustez e produtividade, sendo a única a operar quando a forragem a ser colhida está molhada, sem embuchar, devido à sua alta rotação e desempenho especial do rotor repicador de 6 facas. Conheça agora o sistema de corte da CFC Super. A CFC Super vem equipada com 36 facas no rotor recolhedor. O rotor repicador com 6 facas e contrafacas permite regulagem do tamanho de corte das fibras de 3 a 6 centímetros de comprimento. O sistema hidráulico de regulagem da altura de corte facilita a operação. Seu sistema de facas não dilacera o caule do capim e contribui para uma rebrota uniforme e de qualidade. O afiador de facas é simples de manusear. Não necessita desmontar as facas do rotor repicador, o que garante total segurança ao operador. Afia uniformemente todas as facas de forma automática, evitando que elas percam o balanceamento. A CFC Super possibilita o corte e o enleiramento para pré-secar o capim e posterior recolhimento. A bica de descarga possui um desenho que permite menor atrito do material colhido e maior vida útil do equipamento. O formato abaulado não acumula fibras nos cantos da bica, o que evita corrosão interna. A bica também é escamoteável para facilitar o transporte.
hoje o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, recebeu produtores para tratar da questão do preço mínimo dos grãos. Quem traz os detalhes sobre esse assunto direto de Brasília é Raíssa Lomonte. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Renata. A reunião ainda não terminou no Ministério da Agricultura e foi para tratar justamente da questão dos preços mínimos de milho, soja, enfim. Logo mais a gente vai ter mais informações, só que agora eu quero falar, Renata, sobre uma abertura de mercado, né? O Ministério da Agricultura conseguiu a aprovação de exportação de sêmen e embriões bovinos para a Etiópia, um trabalho que foi graças à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que desde o ano passado vem trabalhando intensamente para alavancar as exportações de material genético. Em maio deste ano, o Ministério e o setor privado verificaram que a Etiópia é um mercado potencial. Diante disso, o Ministério da Agricultura enviou às autoridades veterinárias etíopes propostas de certificados sanitários para exportação de material genético e a negociação foi finalizada em junho. Então, os estabelecimentos de coleta e processamento de sêmen e embriões bovinos registrados no Ministério já podem exportar para a Etiópia. E uma curiosidade, hoje é segunda-feira, eu falo aqui da Câmara dos Deputados e tem sessão plenária aqui, porque a semana deve terminar mais cedo, porque os parlamentares vão aproveitar esta semana para ir aos festejos de São João e amanhã a Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, vai se reunir para tratar da Lei de Cultivares. E eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado pelas informações, Raíssa Lomonte, direto de Brasília. E veja a seguir a cotação do boi magro em algumas praças de produção e também direto da Bolsa de São Paulo, os preços do mercado de grãos. Nós já voltamos. Não perca este super evento da Pecuária de Corte. Leilão Super Corte Bataguaçu. 22 de junho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de animais machos e fêmeas para cria, regria e engorda. No recinto de leilões de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Leilão Super Corte Bataguaçu. 22 de junho, quarta-feira, às 8h30 da noite. Realização Leilosul. Transmissão Canal do Boi. A Ecopontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range, uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada, resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Ecotex. Ecopontes, você jamais ficará isolado. Ligue para 18 2101 6199 ou acesse ecopontes.com.br. Participe do evento para agregar ainda mais genética ao seu plantel. Primeiro leilão virtual Procura-se Genética do Cenepol. 23 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Oferta de 16 lotes de embriões de grandes matriarcas com reprodutores da raça Cenepol. Confira condições de pagamento. Primeiro leilão virtual Procura-se Genética do Cenepol. 23 de junho, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Canal do Boi. Animais resistentes com genética superior. Leilão Nelore Jandaia. 25 de junho, sábado, às 2 da tarde. Oferta de 300 touros criados a pasto. Durante a Expo Leste, em Barra do Garças, Mato Grosso. Leilão Nelore Jandaia. 25 de junho, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Uma tropa de muita versatilidade e qualidade genética. Terceiro leilão virtual Aras Monte Cristo. 21 de junho, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de 37 lotes de quarto de milha. Confira condições de pagamento. Terceiro leilão virtual Aras Monte Cristo. 21 de junho, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Nova Mata, Mabra e Agropecuária Leão apresentam
Leilão Virtual Matrizes Evolução. Um show de genética com 120 fêmeas Nelore PO. 20 de junho, segunda-feira, 20h30. Transmissão Canal do Boi. Realização Conect Leilões. 43 3372 1111. Acesse conectleilões.com.br. 6:06, voltamos com a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste. No Nordeste e também no Norte, a situação das pastagens ainda é muito precária, porque a chuva ainda continua bastante escassa nas duas regiões. Vamos ver como é que fica nos próximos dias com a Thaís Baroni. Olha, no interior da região Nordeste continua chovendo pouco nas próximas semanas. A umidade do solo, que já está baixa em praticamente todas as áreas, não deve subir nos próximos dias. Nessas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, voltou a chover um pouco mais no litoral nordestino, principalmente no litoral da Bahia e lá na faixa norte do estado do Maranhão, onde a umidade do solo está bem melhor quando comparada ao interior da região Nordeste. Nessa área tem chovido pouco e o solo está muito seco. E agora, nas próximas semanas, esse cenário ainda não muda. A chuva vai continuar concentrada em todo o litoral da região Nordeste. Inclusive, amanhã chove desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Norte. Só que a chuva já volta a ocorrer de maneira mais fraca e isolada. Nesses próximos 5 dias, a chuva ganha força novamente desde o Rio Grande do Norte até o Ceará, onde os acumulados variam de 30 até 50 milímetros. E no segundo período é no litoral da Bahia, que vai voltar a chover um pouco mais. Chove até 30 milímetros em toda essa área. Já no interior da região Nordeste, o tempo continua firme e seco pelas próximas 2 semanas. Na região Norte, a umidade do solo também está muito baixa, principalmente nessa área do sul da região. Entre o Pará e o estado do Tocantins, o sul do Pará e o Tocantins, o solo está muito seco por conta da falta de chuvas. Situação bastante diferente lá do extremo norte, desde o oeste do Amazonas até o norte de Roraima e também no extremo norte do estado do Amapá. Na verdade, em toda essa área, os níveis de umidade do solo estão bem melhores. E ainda é essa região que vai receber os maiores volumes nos próximos dias. Amanhã ainda chove em toda essa área e o tempo fica firme desde o estado do Acre até o Tocantins. Nesses próximos 5 dias, os acumulados continuam concentrados nessa região e mais uma vez chove de maneira expressiva entre o norte do Pará e o sul do Amapá. Desde o estado do Acre até o estado do Tocantins, chove muito pouco pelos próximos 10 dias. E é por isso que os níveis de umidade do solo continuam muito baixos. Eu volto com vocês no estúdio. A massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo inicia uma nova temporada de leilões. No mês de agosto, mês próximo, será levadas a leilão 31 fazendas que pertencem à massa falida Boi Gordo. Valdir Pacheco traz mais informações. Mato Grosso, nos últimos anos, se tornou um importante polo de produção agropecuária. Conhecido como o maior produtor de soja, milho, algodão, girassol, feijão calpi e boi safrinha, onde detém o maior rebanho bovino de corte do país. O município de Comodoro está localizado estrategicamente nos corredores das BRs 174 e 364. Tanto as rodovias federais quanto estaduais e as estradas vicinais que dão acesso ao interior do município estão em excelente estado de conservação, o que facilita o escoamento da produção. É nesta região da Chapada dos Parecis que estão as melhores áreas agricultáveis da massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo. Com toda a garantia jurídica, estas áreas já estão disponíveis para o próximo leilão híbrido, ou seja, presencial com leiloeiro ou eletrônico pela internet no mês de agosto. Terras extremamente férteis, terras 100% documentadas, terras em conformidade com a legislação ambiental, 100% correta. A área com 135 mil hectares foi dividida em 31 lotes de 5 a 6 mil hectares, onde boa parte já vem praticando agricultura,
são áreas próprias para integração de sistemas produtivos. A massa falida Boi Gordo disponibiliza mais de 60 mil hectares de área agricultável, o solo de excelente qualidade, e o resultado é este. A produção de soja e milho na região já está há mais de 20 anos, né? E uma excelente área de pastagem que pode ser transformada para a agricultura. Se você estiver interessado por maiores informações sobre a massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo, é só acessar o site que aparece no seu vídeo com o telefone para contato. Não perca esta oportunidade de investir no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio mato-grossense. E nesta quinta-feira será a vez do encontro em São Paulo com a equipe técnica da massa falida das Fazendas Reunidas Boi Gordo. Será às 10 da manhã, agora quinta-feira, na Sociedade Rural Brasileira. Os interessados podem se dirigir à Sociedade Rural para tirar as dúvidas com relação aos investimentos dessas propriedades rurais da massa falida que ficam em Comodoro, no Vale do Guaporé, Mato Grosso. E eu recebo aqui o João Pedro, que na última semana compareceu a 3 eventos realizados na capital paulista. E nós tivemos a participação da nossa equipe lá também. O Bife Expo, o circuito Intercorte e o evento da Bolsa, que é tradicional. Todo ano acontece o Perspectiva do Agronegócio. E, João, o que você achou desses eventos? Tudo bem? Tudo bem, Zé. A grande questão levantada nos eventos é o seguinte: na área econômica, os economistas do porte, o Zé Roberto Mendonça de Barros, Samuel Pessoa e outros economistas que estiveram lá no evento da Bolsa, há um certo consenso que o pior do país já passou, ou seja, o Brasil chegou no fundo do poço, agora tende a voltar a crescer. Isso é importante para o senhor e para a senhora que são pecuaristas, no sentido de que o mercado interno brasileiro volte a ter poder de compra. A situação era muito difícil, 11 milhões de desempregados, inflação, etc. A outra questão muito comentada, Zaida, era a questão do Brasil não ter estoques estratégicos de produtos. E o exemplo clássico está no milho. O pessoal do milho, que depende do milho, está passando aperto. Fala-se que as integradoras chegam a perder R$1 por frango abatido. Imagina que bate 800 mil frangos, o prejuízo que tem. E uma necessidade de uma mudança, porque até então as grandes compradoras de milho no Brasil, não, tem milho em qualquer lugar do Brasil, é da mão para a boca, ou seja, ela não tinha estoque. Hoje está mudando. Hoje há uma preocupação de todas essas grandes empresas de investir em armazenamento, para eles terem uma reserva técnica, um pulmão de 4, 5 meses para evitar o que aconteceu agora. Eu passei domingo em São Gabriel do Oeste, uma cooperativa, grande cooperativa aqui do estado, que abate 3 mil suínos dia, uma construção muito grande está sendo iniciada de armazéns, para quê? Para estocar milho. Isso é importante. E uma outra coisa que também se comenta, o feijão, mercado interno brasileiro, é uma situação foram duas dramática. Coisas que comentaram, essa do estoque e também os investimentos em mercado futuro. Você garante o estoque e garante o preço. Exato, porque você consegue administrar melhor o seu negócio. Você lembra uma entrevista que nós fizemos aqui com o Arão, né? O Arão, um grande produtor aqui no estado, ele comentava o seguinte: olha, o preço do suíno está bom, o que eu faço? Eu armazeno 6 meses pela frente de milho. Ou seja, 50% do custo de produção está ali. Então, é lógico, isso é muito importante, essa mudança de conceitos. Estratégia, né? Isso é para todo mundo, para muitos confinadores que às vezes estão esperando para comprar o milho mais barato, nem sempre acontece isso. Ainda mais agora, com essa válvula de escape da exportação, é muito mais fácil para uma trade, para uma grande cooperativa, ela vender 1 milhão de sacos, é muito difícil ela vender 1 milhão de sacos no mercado interno brasileiro. Poucos que compram isso. E é muito fácil ela vender 1 milhão de sacos para fora. É um navio de milho, 60 mil toneladas. Ou seja, com essa nova sistemática da questão do milho, você tem que ter cuidado. Acontece de uma hora para outra, o estoque for exportado. E foi o que aconteceu. Nós não temos estoque de milho. Está entrando milho agora, colhendo milho com 25, 26 de umidade, secando, indo para fora da ração quase que simultaneamente para poder atender a demanda. Agora, uma coisa, um comentário que eu achei extremamente interessante, que é importante para o senhor e para a senhora.
O Zé Roberto Mendonça de Barros, ele é um especialista em China. China hoje é o grande cliente do Brasil. E ele comentava o seguinte, olha, o governo chinês, ele quer diminuir um pouco a economia chinesa, depender só de exportações. Ele quer criar um mercado interno próprio, para que as indústrias possam vender. Só que na China, o custo da alimentação proporcional à renda dos chineses é alto, porque os caras têm uma média de 2 hectares por pessoa. Então, o que estão fazendo na China agora? Eles estão incentivando a abertura de mercado para produtos importados. E você vê a carne bovina. A China já é o maior comprador de carne bovina brasileira. E Hong Kong é o terceiro, que é logo embaixo. E se fala, conversando com as pessoas, fala que há um grande mercado que não entra pela China nem por Hong Kong, entra por Vietnã, por outras regiões, para atender os chineses. Então, há um campo fantástico, um potencial fantástico para o Brasil aumentar as exportações para o mercado chinês, porque eles querem carne, a carne nossa é boa, tem uma boa reputação no mercado e eles precisam para baixar o comprometimento da renda do operário chinês só com alimentação. Foi ventilado durante esses eventos em São Paulo, João, que a JBS e também o Marfrig, acho que Marfrig também, estariam diminuindo as vendas para a China, porque o dólar, a cotação do dólar não seria tão atraente assim. O que você pensa? Olha, hoje saiu as exportações da semana, a terceira semana de junho, continua na faixa de 4.500 toneladas dia, média. Aí deixa eu ver com o Paulo. Paulo, por gentileza, nós temos uma tela que mostra os dados da terceira semana de junho, as exportações. Se puder, coloca para a gente aí, enquanto o João comenta também sobre esses números. Se projetarmos os 22 dias úteis do mês de junho desse ano, você tem uma média de 100 mil toneladas. O ano passado foram 90 mil, ou seja, há um aumento. Eu creio que... E o dólar vem caindo. Aí é uma outra questão política, ele está colocando na tela. Vamos ver estoques. Coloca para a gente aí, por favor. Isso. Mas esses são estoques... Não, são os estoques de milho. Eu quero os números das exportações na terceira semana de junho, exportações do agronegócio, para a gente ver. Tá bom, vamos lá. Bom, então voltando à questão da China, a China então, hoje já é 80% da soja nossa vai com destino no mercado chinês, nós somos o maior fornecedor de frango, ou seja, a hora que nós estamos vendendo vendendo carne suína, vendendo carne bovina, nós estamos mandando de maneira indireta mais soja, mais milho para eles. Vamos ver aqui, João, aqui, ó. Vamos lá. Esse número também da soja, começar por aí, que é o principal produto de exportação do Brasil, é preocupante, ainda. Nós estamos já com a previsão, se você projetar esse número para os 22 dias úteis de junho, nós estamos falando em 8 milhões de toneladas. Nós exportamos já quase 31, vai para 39 milhões. O Brasil está previsto exportar o ano inteiro, toda a safra nossa, 54 milhões. Ou seja, sobraria para exportar apenas 15 milhões de toneladas. E a soja, você não tem uma exportação não é linear nos estados. Tem uns estados que estão um pouco mais, outros um pouco menos. O que está acontecendo? Está descasando o preço da soja no mercado interno. As indústrias estão preocupadas que aconteça com a soja o mesmo que aconteceu com o milho. Ou seja, eles não conseguiram chegar até 15 de janeiro do ano que vem, quando entra, teoricamente, a nova safra, com o estoque. Porque as exportações estão indo muito rápidas, as exportações de soja esse ano. E você tem uma produção de 96 milhões de toneladas. Ou seja, nós corremos um risco de acontecer, se não com a mesma gravidade que aconteceu com o milho, chegarmos a um ponto que não temos produto para o mercado interno. A exportação de carne bovina até agora 58 mil toneladas. Em maio, mês passado, foram 101 mil toneladas. Será que dá para chegar? Pelo andar da carruagem não deve... Não, dá, porque é 55 mil para apenas 3 semanas. Nós temos 2 semanas pela frente. Nesses 8 dias que tem, já projetando uma média de 4.500 dias, nós chegaremos a 100 mil toneladas. Ou seja, 100 mil comparado com o ano passado, junho, foram 90 mil. Então, há um aumento real disso aí. O câmbio, pela economia mais ou menos começando a entrar nos eixos, aquela pressão especulativa em cima do câmbio arrefeceu. Então, o câmbio hoje está abaixo de 3,40. Realmente, aí isso começa a impactar.
O que vai ter que acontecer é ter que brigar por uma melhoria do preço em dólar, que vinha caindo o preço em dólar, até próprio em função da questão do câmbio no Brasil. Então agora está 3.800 dólares por tonelada. Já o mercado chinês, a média é acima de 4.100 dólares. Ou seja, nós temos que privilegiar esses mercados que pagam um preço melhor. E é importante nós termos isso, já que o mercado interno está um pouco desaquecido em função da renda do brasileiro comprometida com prestações e a perda de confiança na economia, que agora parece que está reatando, voltando a ter, que é muito importante para todos vocês que são produtores. Obrigado, João. Bom trabalho, Zadam. Um abraço. Vamos acompanhar agora a cotação do boi magro. Cotações do boi magro. Oferecimento Zactran, um peso pesado na luta contra DRB. E agora você acompanha a cotação detalhada do boi magro, começando com o estado da Bahia, que fechou hoje a R$ 1.780 a unidade do boi magro, uma queda expressiva nos últimos 30 dias de 8,72%. Veja que no dia 20 de maio era cotado a R$ 1.950. Né? Média nesses últimos 30 dias chegou a R$ 1.846 na Bahia. Quase R$ 200 de diferença. De diferença, né? 120. Vamos ver agora o boi magro em Rondônia, é isso? Tocantins. Tocantins primeiro. A cotação saiu de 1.950 no dia 20 de maio e chega hoje a R$ 1.800. R$ 150 de diferença, ou 7,6% de queda, Renata. Queda também no estado de Rondônia. Vamos ver como fica a cotação hoje no estado de Rondônia para o boi magro, segundo a agência Rural Business. R$ 1.720 a unidade do boi magro em Rondônia, queda de 1,71%. Veja aqui no dia 20 de maio, R$ 1.750. Média nos últimos 30 dias, R$ 1.734. Vamos ver agora, Mato Grosso do Sul, esse estudo da Rural Business, que mostra 30 dias de cotação do boi magro. Começou em 1.900 e chega hoje a R$ 1.900. Portanto, sem alteração, chegou a cair no dia 7 de junho, a cotação para 1.850. Depois houve a recuperação e mantém-se o preço do boi magro em Mato Grosso do Sul. Agora vamos ver como fica no estado de Goiás. Fechando hoje a R$ 2.000 a unidade do boi magro. Veja que começou no dia 20 de maio, 2.130, caindo para 2.050, 2.030, 2.000 e fechando a R$ 2.000, uma queda de 6,10% e a média R$ 2.045. Para a gente fechar esse estudo, vamos ver os preços no Paraná. Cotação hoje R$ 2.000 e ela foi R$ 2.050 no dia 20 de maio, R$ 50 de diferença, ou 2,4% de queda. A média ficou em R$ 1.993. Agora vamos falar sobre mercado de grãos. O indicador de preços do milho apresentou queda nos últimos dias. Isso pode ser resultado da colheita do milho safrinha. Vamos ver os números. O indicador CPEA do milho é uma média pesquisada na região de Campinas. Na última sexta-feira, dia 17, a saca de milho, 60 quilos, estava cotada a R$ 50,62, o menor valor da última semana. Na segunda-feira, dia 13, o preço do milho era negociado a R$ 53,29, o maior valor da semana. Na terça-feira, a saca estava cotada a R$ 52,80. O preço do milho continuou caindo na quarta-feira. O indicador apontou a saca a R$ 52,04 e na quinta-feira o milho foi negociado a R$ 51,95. Até a última sexta-feira, o indicador de preços do milho CPEA havia apresentado em um mês queda de 4,76%. Vamos saber hoje como ficou o preço do milho de acordo com esse indicador CPEA. Vamos a São Paulo com a Rafa, que tem o preço do milho e da soja também, Rafa.
Isso mesmo, Zaidan, os dois em queda, viu? A gente teve uma alta muito forte para as cotações do milho em maio, principalmente, e da soja no início desse mês de junho. Mas agora os dois vêm pressionados pelo mercado interno. O milho pelo andamento da colheita nos principais estados produtores e a soja porque muitos compradores estão retraídos diante desses preços tão elevados. Veja só como ficaram as cotações da soja no estado do Paraná, de acordo com o CPEA. Na última sexta-feira, o preço tinha subido para R$ 92,13 a saca de 60 quilos. Mas começa essa semana com queda, agora negociado a R$ 90,81 a saca de 60 quilos, preço bem abaixo do que o que foi visto na última semana. O preço do milho hoje teve mais uma queda bem acentuada, segundo os pesquisadores do CPEA, e este é o menor valor desde o dia 29 de abril. Veja só como ficaram os preços apurados pelo CPEA para o milho na região de Campinas, aqui no interior de São Paulo. O valor saiu do último dia 14 de junho de R$ 52,80 a saca de 60 quilos para agora R$ 48,40 a saca de 60 quilos, uma queda de quase R$ 4,00, em torno de R$ 4,00 por saca de 60 quilos. É uma baixa bem significativa que já está sendo sentida pelos produtores, principalmente de frango e de suíno, porque a colheita segue sem maiores problemas. Nós tivemos há alguns dias, algumas semanas, aquela geada que atingiu várias regiões produtoras do estado do Paraná, mas ainda não se calculou o prejuízo deste problema climático. Por isso, o andamento segue sem maiores problemas aqui no Brasil, o andamento da colheita, e os preços do milho estão em forte queda nos últimos dias. Inclusive, na BMF-Bovespa também foi registrada baixa para os valores do milho. Veja só como ficaram os principais contratos negociados ao longo do dia. Julho ficou em R$ 44,98 a saca, queda de 2,11% em relação à última sexta-feira. O contrato de setembro foi o mais negociado do dia, ficou em R$ 42,19 a saca, queda de 1,15%, e ele caiu ainda mais nos últimos negócios. Para novembro, milho a R$ 44,39 a saca, cai 0,16%, e janeiro do ano que vem, o milho está em R$ 45,00 a saca e cai 1,12%. Zaidan, agora eu volto com vocês aí nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco eu trago os destaques para os mercados de carnes e a relação entre as exportações e os preços. Até já. Até já, então, te aguardo. Obrigado, Rafaela. Bom, você acompanhou os preços do milho, indicador CPEA, que é pesquisado em Campinas. Vamos acompanhar agora, com números apurados pela Rural Business, a cotação da saca de 60 quilos do milho no Brasil. Agora você acompanha também, segundo a agência Rural Business, a cotação do leite. A Select Sires e a SBS Genetics acreditam em programas de melhoramento genético. Por isso, disponibilizam esse projeto exclusivo e inédito no país. Uma excelente oportunidade de seleção dentro da raça holandesa. Oferta exclusiva por esse canal, a genética de 3 touros filhos do Super Sire. Atualmente, ela possui 8 dos top 10 touros para a GTPI. E o touro número 1 se chama Super Sire. E esses 3 filhos possuem um potencial enorme para incrementar sua produção de leite, sua produção de sólidos e também melhorar o padrão fenotípico das suas vacas, agregando saúde ao seu rebanho. O touro Sanborn impressiona pelo seu pedigree e se destaca pela sua produção e características de saúde. Uma excelente opção para incrementar a produtividade leiteira.
ele possui PTA leite superior a 1.940 libras. Traduzindo isso para litros, é um potencial de incremento de aproximadamente 800 quilos de leite por lactação. Outro touro, filho do Super Saire, é Ball Game, que traz, assim como seu pai, muitas características de produção para suas filhas, sendo um dos touros recomendados pela Select Saires para a inseminação artificial de novilhas. Esse touro possui o selo Calvin Easy, designação utilizada pela Select Saires para identificar os touros recomendados para inseminação artificial de novilhas. Utilizando-se touros com essa designação, espera-se que as novilhas venham a parir de forma fácil e tranquila, eliminando problemas diretos ligados ao parto. Também filho do touro número 1 da raça, Kelby tem genética de excelente padrão de úbere, com destaque para características de tipo touro com PTA tipo 2.05 e 1.79 para composto de úbere. Suas filhas irão se caracterizar por possuir úbere anterior muito bem aderido à parede abdominal, úbere posterior alto e largo. Sua prova apresenta impressionantes 3.10 para a altura de úbere posterior. Genética de qualidade já comprovada por importantes seleções leiteiras do país. Na Sequita Agropecuária, quarta maior produtora de leite do país, são mais de 1.000 vacas filhas de touros Select Saires. Essa bezerra, que tem um dos maiores GTPI do Brasil, tem pedigree Super Saire. Não pode se economizar em touro. Hoje a gente tenta usar os melhores touros do mercado. E esses touros, grande parte, estão na Select Saires. A Select Saires é a maior central de cooperativas de inseminação artificial do mundo e é referência na produção de animais melhoradores. A Agropecuária Boa Fé também é parceira Select Saires. Uma relação de sucesso e confiança. Visando trazer o melhor da genética holandesa para dentro do nosso rebanho, no nosso projeto, no nosso programa de seleção, nós temos utilizado os touros tops do ranking de TPI mundial. E dentre eles, a maioria, muitos deles são oriundos do programa de seleção da Select Saires dos Estados Unidos. SBS Genetics, genética leiteira selecionada para você. Vamos acompanhar agora os preços do frango. Os indicadores de preços do frango congelado e resfriado apresentaram altas sucessivas na última semana. Os números foram pesquisados na Praça de São Paulo. Em 13 de junho, o quilo do frango congelado ficou em R$ 4,02, mesmo valor do dia seguinte. No dia 15, o valor subiu para R$ 4,13. No dia 16, nova alta para R$ 4,07, valor que permaneceu até a sexta-feira última. A alta acumulada em junho ficou em pouco mais de 9%. Os preços do frango resfriado em São Paulo também tiveram alta diária na última semana, segundo o CPEA. Veja os números. Em 13 de junho, o indicador apontou R$ 3,96. No dia 14, alta para R$ 4,03, permanecendo até o dia 15. No dia 16, a alta continuou com o indicador apontando R$ 4,05, fechando na sexta-feira a R$ 4,06. A alta acumulada do frango resfriado em São Paulo no mês de junho ficou em quase 12%. No próximo bloco, você acompanha o indicador do boi gordo, segundo o CPEA. Vamos mostrar um pouco as matrizes que serão ofertadas logo mais à noite aqui conosco. Aí, leilão realizado pela Connect Leilões, Renata. Matrizes Evolução. Evolução. Hoje à noite aqui no canal do Boi. Daqui a pouquinho o Adriano Edival, que vai bater o martelo nesse evento, traz as informações e mais imagens do evento de logo mais. Até já.
Leilosul Agronegócios 2016. O maior evento do agronegócio do sudoeste do Mato Grosso do Sul chega à sua 6ª edição com força, tradição e grandes parcerias. Shopping de animais, palestras, estandes, leilões, exposição de máquinas, implementos e muito mais. De 12 a 17 de julho em Bataguaçu, com cobertura completa dos canais do SBA. Leilosul Agronegócios 2016. Venha fazer parte deste evento. Só quem é raça forte sabe que não tem despertador melhor que a natureza. Que previsões são, na maioria das vezes, imprevisíveis. Que a mesma terra que nos dá o sustento também nos traz desafios. E nos mostra que é preciso escolher bem em quem confiar. Porque na vida, só sobrevive quem se supera. Chegou a nova Ford Ranger, agora com 5 anos de garantia. A melhor Ford Ranger de todos os tempos. Está chegando o momento de adquirir grandes raçadores. 230 oportunidades de melhorar o seu rebanho. Dia 26 de junho, direto do Sindicato Rural de Pontes e Lacerda. O evento que oferece touros de 2 marcas com genética de resultados preconizando rusticidade, fertilidade, ganho de peso, precocidade no acabamento. 13º leilão PR Guaporé e Luiz Cassola. Nós atestamos o que estamos oferecendo. 6º leilão Auge Genética Cinepol, de Goiás para o Brasil. 30 reprodutores, 25 doadoras prenhas, 25 jovens doadoras, 10 doadoras paridas e prenhas. Pagamento e frete facilitado. 6º leilão Auge Genética Cinepol, 27 de junho, 8h30, no Canal do Boi. Leiloeira Central Leilões. Realização Auge Genética Cinepol. 7h25, horário de Brasília. Na semana passada, a Justiça de Mato Grosso considerou ilegal a greve dos funcionários do INDEA, que é a Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Estado. Nós vamos saber do nosso companheiro Valdir Pacheco, correspondente no Mato Grosso, como é que está agora a situação dos funcionários. O Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal de Mato Grosso, SINTAP, divulgou em nota nesta segunda-feira, confirmando que a greve dos servidores do Instituto de Defesa Agropecuário, INDEA, continua. A nota contraria a divulgação feita pelo governo do estado na sexta-feira, dia 17, que anunciava o fim do protesto e que o início desta semana iniciaria a retomada integral dos serviços do órgão. Nesta sexta-feira, dia 17, conversamos com o presidente do INDEA, que recebeu uma nota da Procuradoria-Geral do Estado. Nos informando que a partir de hoje tem que ser cortado o ponto e a multa será aplicada. Então deliberamos a todas as unidades do INDEA, nos 140 municípios do Estado e as unidades regionais, laboratórios, o imediato retorno às atividades, sob pena daqui em diante do ponto ser cortado, e não é isso que queremos. Queremos a volta plena do serviço prestado à sociedade. A parada do INDEA gera um prejuízo de ordem econômica em toda a cadeia agropecuária, da suinocultura, da piscicultura e da bovicultura. Os produtores de aves ficaram fora do problema porque os RTs das granjas têm a liberdade de emitir seus próprios documentos, mas os outros segmentos ficaram realmente extremamente comprometidos. O único caminho para gerar uma GTA, uma guia de transporte animal, é eletrônico. Porém, são poucos produtores que têm esse tipo de acesso. Na bovinocultura você tem este módulo disponível, módulo produtor, apenas para finalidade de abate. Então temos 8.000 produtores cadastrados no estado que conseguiram ao longo dessas 2 semanas emitir seus documentos. A paralisação, iniciada no dia 6 de junho, não chegou de gerar o desabastecimento no mercado interno. Não, porque conseguimos, com esses produtores que tinham o cadastro online, a avicultura está rodando, conseguimos rodar parcialmente, atender a suinocultura desde o início dessa semana, e o Mato Grosso come muito pouco do que se produz. Então não vislumbramos até o momento esse problema de desabastecimento. E com o retorno das atividades, eu acho que isso será saneado rapidamente. Valdir Pacheco para o SBA.
O solo seco e a baixa umidade relativa do ar mantêm o alto risco de queimadas na região central do país. Vamos ver com Thaís Baroni se há previsão de chuva para as próximas semanas. Na região centro-oeste, o solo continua seco entre os estados do Mato Grosso e também de Goiás. Nessa área tem chovido muito pouco nos últimos dias e as temperaturas estão elevadas. E isso ajuda a manter o solo e, consequentemente, os pastos bem mais secos. No estado do Mato Grosso do Sul, a situação está um pouco melhor. Os níveis de umidade do solo estão mais elevados nessa área, onde a condição dos pastos também está bem melhor em relação ao restante da região. E ainda é nessa área que vai chover nos próximos dias. Inclusive, amanhã chove em toda essa região. E nessa área mais escura aqui do mapa, nas áreas de divisa com o estado do Paraná, a chuva vem com mais intensidade. Já entre Goiás e Mato Grosso, o tempo fica firme e com temperaturas bem mais elevadas. Lá no norte do Mato Grosso, as máximas passam facilmente dos 30 graus. Já nas áreas do sul do Mato Grosso do Sul, onde chove mais no decorrer do dia, as temperaturas já não sobem tanto e a máxima não passa dos 21. Nesses próximos 5 dias, ainda é nessa área que continua chovendo bastante. Tanto no primeiro quanto no segundo período, é no estado do Mato Grosso do Sul que ainda chove, e é por isso que a umidade do solo segue mais elevada. Já entre os estados do Mato Grosso e de Goiás, chove muito pouco agora nos próximos dias, e as temperaturas ainda ficam bem elevadas. Além disso, a umidade relativa do ar deve cair no período da tarde, e como o solo já está bem mais seco, isso aumenta bastante o risco para queimadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. Vamos ver como é que ficaram os preços do boi gordo, segundo o indicador CPEA, na semana passada. Daqui a pouco a gente atualiza essa cotação. A semana começou com o valor da arroba do boi gordo cotada a R$ 156,06 na segunda-feira, dia 13. Na terça-feira, uma leve alta, com o preço da arroba sendo negociada a R$ 156,12. Na quarta-feira, o preço do boi gordo era de R$ 156,51. Na quinta-feira, a arroba continuou apresentando alta, sendo negociada a R$ 157,02. Na sexta-feira, o boi gordo foi negociado a R$ 157,88, o maior valor da semana. Até então, o indicador de boi gordo CPEA havia apresentado alta acumulada de 2,04% no mês. E nesta segunda-feira foram divulgados dados das exportações da terceira semana de junho. Vamos direto à Bolsa de São Paulo saber como foi o desempenho das carnes. É com você, Rafa. Olha, Renata, o destaque mesmo ficou para a carne de frango. Suínos e bovinos tiveram queda nas exportações. Nós separamos aqui os dados que foram divulgados pelo Ministério da terceira semana de junho, o acumulado desse mês. As exportações de suíno estão em 33.900 toneladas e é uma queda de 0,9% em relação à média diária do que foi exportado no mês de maio. Já as exportações de frango seguem bem aquecidas neste mês. Veja só como ficaram. De acordo com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações chegaram a 225.900 toneladas. É uma alta de pouco mais de 3% também em relação à média diária da quantidade que foi exportada no mês de maio. Já as exportações de bovinos também registraram queda nessas 3 semanas de junho. Veja só como elas ficaram, em 58.300 toneladas, uma queda de 6,7% em relação à média diária do que foi exportado no mês passado. Eu conversei com a Renata Fernandes, ela é analista do mercado de gado da Guide Investimentos, para saber por que aconteceu essa queda nas exportações de bovinos. Ela disse que, primeiro, já é um impacto daquilo que a JBS, a Marfrig, vinham falando nos últimos dias, de que as exportações para a China diminuíram bastante, já que os chineses querem negociar o preço. A segunda questão é o dólar, que começou o mês de junho em torno de R$ 3,60 e hoje está em R$ 3,40. Isso acaba realmente impactando nas exportações brasileiras. Mas ela disse que também é muito natural essa queda nas exportações, que os valores, os volumes ainda estão dentro do esperado. Bom, agora vamos aos preços, começando com os valores do suíno vivo negociado em Santa Catarina. Veja só.
De acordo com o CPEA, o preço tem variado muito pouco nesses últimos dias, nas últimas semanas, principalmente para o suíno vivo. Lá em Santa Catarina, que é o maior produtor nacional de suíno, o valor está em R$ 3,34 desde a última quarta-feira, dia 15 de junho. O preço do frango também tem tido pouca variação. Ele terminou a última semana em alta, começa essa semana com uma leve baixa, mas ainda acima do patamar de R$ 4,00 por quilo. Veja só como ficaram as cotações. Frango congelado no estado de São Paulo agora está a R$ 4,05 por quilo, uma queda de 2 centavos por quilo em relação à última sexta-feira, mas com preço maior do que há uma semana atrás. Agora sim, preços da pecuária de corte, começando com os valores do bezerro apurados em Mato Grosso do Sul. Veja como ficaram as cotações apuradas pelo CPEA. O bezerro que terminou a última semana em alta volta a cair nesta segunda-feira e está negociado agora a R$ 1.364,82 por cabeça. E nós vimos agora há pouco como foi o comportamento dos preços para o boi gordo, de acordo com o CPEA, na semana passada. Apesar dessa queda nas exportações, esta semana começa com preços em alta. Veja só como ficaram os valores apurados pelos pesquisadores do CPEA aqui no estado de São Paulo. Agora, boi gordo a R$ 158,00 arroba, valor bem acima do que era negociado no início da semana passada, quando o preço estava em torno de R$ 156,00 arroba, uma alta em uma semana de cerca de R$ 2,00 arroba. Para finalizar, você acompanha como ficaram os principais contratos negociados aqui na BMF Bovespa para o boi gordo. Veja como ficaram os valores desta segunda-feira. Junho chegou a R$ 158,26 arroba e uma alta leve de apenas 0,06%. Já o contrato de julho teve queda de 0,13% e ficou em R$ 161,99 arroba. Para outubro, preço praticamente estável, mas com uma tendência de alta. Subiu 0,04% e ficou em R$ 167,00 arroba. Já o contrato de novembro caiu 0,07% de queda e ficou em R$ 166,99 arroba. A gente percebe que mesmo com essa alta e baixa para alguns contratos, eles ficaram praticamente estáveis em relação à última semana. Eu encerro por aqui essa minha participação e volto agora para vocês aí em Campo Grande. Obrigada pela participação, Rafaela Fávaro, direto da Bolsa de São Paulo. Daqui a pouco as informações e as imagens do leilão que você vai ver conosco logo mais às 8h30 da noite. 120 matrizes Nelore PO. O leilão é o Matrizes Evolução, com realização da Connect Leilões. Dá uma olhada em algumas das matrizes em oferta hoje à noite. Nós voltamos já. A genética evoluiu, a nutrição evoluiu, a sanidade evoluiu. E para acompanhar os avanços da pecuária, vem aí a evolução dos endectocidas. Aguarde. Nova Mata, Mabra e Agropecuária Leão apresentam Leilão Virtual Matrizes Evolução. Um show de genética com 120 fêmeas Nelore PO. 20 de junho, segunda-feira, 20h30. Transmissão Canal do Boi. Realização Connect Leilões. 43 3372 1111. Acesse connectleilões.com.br. A reprodução é a variável mais importante no quesito resultado financeiro da propriedade de corte e leite. Para colaborar com melhores resultados, a ERTAP indica o uso do roborante. A reprodução bovina, seja ela de corte ou de leite, ela depende de bons resultados para diminuição do custo da produção do bezerro ou bezerra desmamada e garantir o sucesso financeiro da propriedade. As matrizes a serem cobertas devem estar com seu organismo no máximo do seu funcionamento, para que o resultado das coberturas seja o melhor possível. Pela alta disponibilidade dos seus nutrientes, o roborante atua de maneira a evitar ou tratar as perdas de produtividade, garantindo
com que todo o organismo do animal atue de uma maneira mais eficiente. Quem melhora o gado é Roborante, o olho do dono. Disponível nas melhores casas agropecuárias do Brasil. Dedicado à pecuária de resultados, a Nelore Quilombo traz para você o 13º leilão virtual Matrizes Avaliadas Quilombo. Em oferta, 100 matrizes Nelore PO prenhes ou paridas, avaliadas pelos programas Gene Plus, Embrapa e ANCP. Animais testados e melhorados para uma produção de alto nível. Anote aí, 13º leilão virtual Matrizes Avaliadas Quilombo, 21 de junho, terça-feira, às 20h30, pelo Canal do Boi. Uma tropa de muita versatilidade e qualidade genética. Terceiro leilão virtual Aras Monte Cristo. 21 de junho, terça-feira, às 8 da noite. Oferta de 37 lotes de quarto de milha. Confira condições de pagamento. Terceiro leilão virtual Aras Monte Cristo. 21 de junho, terça-feira, às 8 da noite. Realização WV Leilões. Transmissão Novo Canal. Pecuária BR de volta e agora com os destaques da nossa agenda de leilões com Adriano Edival. Boa noite, Adriano. Boa noite a você, Renata. Boa noite a você, amigo de todo o Brasil, que está acompanhando o Pecuária BR pelas lentes do Canal do Boi. Daqui a pouco você terá a oportunidade de fazer os seus investimentos em matrizes que estão em constante evolução. Por isso, o leilão traz o nome Matrizes Evolução. Eu vou conversar com o Rafael Mazão, que é da Destaque Assessoria, e ele que presta, como eu já disse, né, presta assessoria para este evento. Rafael, boa noite para você, seja bem-vindo. Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo ótimo, boa noite, Adriana, boa noite aos amigos do Canal do Boi, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje nós temos 3 grandes marcas que colocam os seus animais à disposição do mercado e juntos, eu acho que dá mais quase um século de seleção aí, né? Com certeza, né? A Agropecuária Mabra, um criatório de Goiás com quase 20 anos de seleção, e os demais, né? A Nova Mata Agropecuária, representado pelo Vaguinho da Samelo, né? Podemos colocar até como sufixo, né? Vaguinho da Samelo, na Agropecuária Nova Mata, com mais de 20 anos de seleção. E a Agropecuária Silva Leão, Luiz Henrique Porto Leão, né? Criando aí já quase 30 anos, no estado de São Paulo, de Minas Gerais e também no Tocantins. Hoje trazem uma genética muito especial, Adriano. Matrizes extremamente produtivas, férteis, todas gestantes de estação de monta, acasaladas com reprodutores aí top dentro das avaliações dos sumários PMGZ e sumário também do PMGZ e ABCZ. E o interessante também, uma pequena oferta de matrizes paridas, né, para completar o remate dessa noite. Certo, nós temos matrizes, as categorias dos animais que vão à venda são matrizes paridas, matrizes prenhes, e teremos também alguns animais jovens e um touro para repasse, né? Somente um touro para repasse no remate de hoje, né? E para quem está precisando de um touro, a gente sempre é questionado quanto à utilização de touros de repasse, né, touros repassadores para os plantéis PO. Então, é uma oferta restrita hoje, somente um touro, e um touro magnífico para brilhantar aí o leilão e também contribuir para a pecuária. Teremos aí o lote das matrizes paridas, né, as matrizes totalmente... O bezerro grosso, esse que apareceu na tela aí, rapaz. Matrizes paridas e já cobertas novamente, né, mostrando a funcionalidade, e mais de 100 matrizes gestantes no remate de hoje. Rafael, ainda tem um tempinho ainda, são 19 horas e 41 minutos, nós vamos começar em cima do horário, às 20 horas e 30 minutos aqui pelo Canal do Boi, mas ainda há tempo dos amigos acessarem o endereço da Connect Leilões, da Destaque Assessoria, tem um telefone também para que os amigos possam manter contato, né? Sim, entre em contato com o site da Destaque, é www.destaque.com, e também da Connect Leilões, do nosso amigo Silvestre e toda a equipe, a Bia, o pessoal da mesa operadora vai estar lá todos apostos para atendê-los, né, através do site. Pegue maiores informações e também as imagens dos lotes para ir tendo, né, uma palhinha do que nós vamos colocar à venda no remate de hoje, é connectleilões.com.br. Além da qualidade que está expressa no vídeo, nós teremos também condição de frete, e isso ajuda muito, principalmente para quem está fazendo a aquisição, fazendo o investimento, porque os animais serão comercializados em parcelas, são 24 parcelas, e ainda tem uma condição, o benefício do frete, né, Rafael?
Hoje a condição de pagamento é normal, convencional, em 24 parcelas, 2 mais 2 e 20 mensais consecutivas. E o frete, que é um atrativo dessa noite, fora a qualidade genética, 1.000 quilômetros para carga fechada, né, dentro da malha viária. E teremos também um bônus de R$100 por animal, caso não complete carga. Então, o investidor dessa noite terá aí o privilégio de receber praticamente, né, carga fechada dentro de casa. Dentro de casa, então, é um evento bastante interessante. Quem é da pecuária seletiva precisa comprar qualidade, quer comprar vacas para implementar o seu plantel, eu acho que tem que acompanhar esse evento que irá ao ar daqui a pouquinho. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, lembrando que você volta dentro do Na Batida para falarmos um pouco mais a respeito desses animais que vão à venda. Combinado? Eu que agradeço a participação e boa noite a todos do canal. Boa noite a você. Bom, o detalhe é o seguinte, meu amigo, oportunidade ímpar que você terá logo mais à noite, né? Então vale a pena o amigo de todo o Brasil estar atento, fazer os seus investimentos. Nós teremos grandes eventos acontecendo no decorrer da semana. Daqui a pouco eu volto com a agenda completa dentro do programa Na Batida do Martelo, destacando os eventos que acontecem hoje. Amanhã também nós temos eventos acontecendo. No final de semana, a semana toda repleta de oportunidade. Final de semana nós temos o leilão Nelore Jandaia, que acontece em Barra do Garças, né? Teremos outros eventos acontecendo nos próximos dias e você é o nosso convidado especial. Aliás, eu quero reforçar o convite também para um evento que acontece na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira nós temos o leilão Super Corte que acontece em Bataguaçu a partir das 20h30 e quem tem informações para nos trazer é o leiloeiro rural Éder Benite, o Catatal. Vamos ver. Convido você, amigos de todo o Brasil, o leilão da Leilosul, nesse próximo dia 22, quarta-feira, às 20h30, direto lá do recinto da Leilosul. A transmissão será pelo Canal do Boi. Serão ofertados aí 2.500 animais, 500 fêmeas, cruzamento Aberdeen Angus, 500 vacas prenhes, 500 bezerros e 500 bezerras. O leilão acontece quarta-feira, dia 22, às 20h30, direto do recinto da Leilosul, em Bataguaçu. E a transmissão será pelo Canal do Boi. Não perca, se você não puder estar com a gente no recinto, nos assistam pelo Canal do Boi. Eu quero reforçar o convite para finalizarmos a nossa participação aqui dentro do Pecuária BR para um evento que acontecerá no próximo dia 9 em Coxim. Você tem a oportunidade de acompanhar porque a Fazenda Modelo estará colocando à disposição do mercado durante a terceira feira do agronegócio que acontece em Coxim. São 1.800 animais Nelore, nós teremos animais também de cruzamento industrial que estarão à disposição do mercado. Nós teremos touros das raças Nelore, Brahman e o pardo suíço, ou melhor dizendo, o pardo brasileiro, que estará à venda neste evento também. Nelore pintado estarão à disposição do mercado, brancos e também guzerá, e a transmissão será aqui pelo Canal do Boi. Como eu já havia dito, daqui a pouco dentro do programa Na Batida do Martelo, vamos falar a respeito destes e de outros eventos também. Eu volto com vocês, Aidan. Valeu, obrigado, bom trabalho, Adriano. Daqui a pouco na condução do leilão de logo mais aqui no Canal do Boi. Agora a previsão do tempo para o sudeste do país. As condições de umidade de solo estão boas entre São Paulo e o centro-sul de Minas Gerais. Vamos ver com a Thaís Baroni se vai continuar assim. Thaís. Os níveis de umidade do solo ainda estão elevados em algumas áreas da região sudeste, principalmente entre os estados de São Paulo e também no centro-sul de Minas Gerais. Nesses últimos dias choveu pouco, só que as temperaturas ficaram amenas. É por isso que os níveis de umidade do solo caíram, mas ainda assim o solo não chega a estar seco, como acontece entre o norte de Minas e Espírito Santo. Nessa região, além da pouca chuva, as temperaturas têm ficado mais altas e isso ajuda a manter o solo com baixos níveis de umidade. Nesses próximos dias, esse cenário também não deve mudar sobre a região sudeste. Amanhã chove, principalmente entre o leste do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nessas áreas mais escuras do mapa, entre São Paulo e Rio, o dia fica bem mais nublado e com chuva a qualquer momento. Já no interior da região sudeste, lá no oeste de São Paulo, na região do Triângulo Mineiro e em grande parte do estado de Minas Gerais, o tempo segue mais firme, principalmente nessa região, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. A máxima alcança os 28 graus lá na região do Triângulo Mineiro. Já na faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro, onde o dia fica mais nublado e com chuva a qualquer momento, as temperaturas não sobem muito. Lá no sul de São Paulo, por exemplo, a máxima não passa dos 14 graus. Nesses próximos 5 dias, a chuva ainda continua concentrada em toda essa área e volta a ganhar um pouco mais de força, inclusive lá no sul de Minas Gerais.
Tanto no primeiro quanto no segundo período, continua chovendo em toda essa região e as temperaturas agora nas próximas semanas ainda não sobem muito e é por isso que a umidade do solo segue bem mais elevada. Já entre o norte de Minas e Espírito Santo, chove muito pouco nas próximas semanas e nessa área a temperatura ainda segue bem mais alta. É por isso que o solo e, consequentemente, os pastos continuam bem mais secos. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo no Pecuária BR. Até lá! Obrigada, Thaís Baroni. Exportadores de bovinos vivos tentam abrir mercado para recuperar o volume embarcado em 2014. Com a crise econômica na Venezuela, o maior importador, cerca de 70% do volume caiu no ano passado. Acompanhe. Em 2014, o Brasil exportou perto de 650 mil cabeças de gado vivo a destinos variados. No ano passado, o volume caiu para 212 mil cabeças. O faturamento com as exportações recuou 69% de um ano para o outro. Em 2014, a receita foi de 676 milhões de dólares. No ano passado, 210 milhões. A queda foi resultado principalmente da redução das compras da Venezuela, que vive grave crise econômica. As exportadoras trabalham para reverter esse quadro. No início deste mês, o Canal do Boi acompanhou a exportação de gado em pé de criadores de Santa Catarina. O comércio gerou receita de 6 milhões de reais com a venda de 4 mil terneiros desmamados de 6 a 8 meses de idade. O embarque ocorreu no porto de Imbituba. O destino, a Turquia, um dos clientes brasileiros situados no Oriente Médio. Outros embarques estão sendo programados, conforme disse o presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Enori Barbieri. Segundo ele, essa modalidade se tornou um bom negócio para os pecuaristas catarinenses. Nós estávamos operando ao quilo vivo em Santa Catarina, que é o modelo que se vende aqui no sul, não é por animal, tipo no Centro-Oeste, Mato Grosso. Nós estávamos operando na faixa de R$ 6,00 o terneiro desmamado, quilo vivo. Com a entrada dos compradores comprando esses animais, pagando à vista, R$ 7,00 na própria fazenda o quilo vivo. Com isso elevou-se o preço das feiras. A partir do momento que cessou a compra, que foi fechado o mangueirão nos 4.300 animais, o preço voltou a cair. E nós vamos trabalhar a possibilidade do embarque, então, de mais um barco, mais um navio de 5 mil. Por que caiu? É porque, infelizmente, esse ano o frio se antecipou, prejudicando as pastagens, e com a elevação do preço do milho e da soja, os confinadores estão fora do mercado, porque não viabiliza o comércio ou o negócio. Então, é preciso, nesse momento, tirar mais animais para que o preço volte a subir. Do jeito que foram adquiridos esses animais, com pagamento à vista, na propriedade, com preço compensatório, se criou uma credibilidade que isso passou a ser um bom negócio. No começo, muitos não quiseram vender porque temiam a forma de comercialização. Mas como foi pagamento à vista, hoje há uma demanda e uma procura de gente que não vendeu e quer vender. Na Turquia, os animais devem ser abatidos com 20 meses de idade. Parte da carne será vendida à União Europeia. Nós vamos acompanhar agora o trabalho de uma tradicional exportadora de animais vivos com sede em Uberaba, Minas Gerais. A empresa também busca ampliar o comércio internacional. Veja na reportagem de Érica Machado. Na última remessa encaminhada ao exterior, foram embarcados quase 6 mil bovinos para engorda em fazendas de clientes turcos. Foi uma das maiores operações desse tipo já feita em Minas Gerais. O Brasil já chegou a exportar cerca de 600 mil cabeças de bovinos por ano. O boom da comercialização foi em 2007, explica o diretor, com a entrada da Venezuela no mercado, que foi um dos principais clientes da empresa. Ela deu esse incremento nos volumes, e tanto que agora que ela saiu, faz um ano aproximadamente que ela saiu, devido aos problemas econômicos e políticos que está vivendo atualmente, ela também tirou esse volume do Brasil. Hoje o número caiu para menos da metade. O Brasil exporta por ano cerca de 200 mil cabeças. Um dos principais desafios deste setor de venda de animais vivos tem sido a ampliação de mercado. A liberação de destinos é fundamental para que surjam novas oportunidades de exportação. Houve a entrada de novos países, tipo Turquia, que já apresenta um volume interessante.
Iraque, Jordânia também já era existente, deu uma travadinha, mas voltou a abrir. Líbano, que é um mercado já de longa data do Brasil. E estamos estudando alguns mercados agora no Sudeste Asiático. O diretor explica ainda que o país precisa buscar mais competitividade no mercado, já que os preços são atrelados ao dólar. A questão do dólar, da taxa cambial, né, que tem que manter nessa casa aí dos 3,50 para poder ter o produto brasileiro ter competitividade lá fora. O preço médio de compra dos animais é o mesmo praticado no mercado interno. O principal estado fornecedor é o Pará. Para os pecuaristas que estão de olho no exterior, é bom ficar atento a alguns requisitos. O pecuarista ele tem que entrar em contato com as empresas, as trades exportadoras, para que possa fornecer seu produto, seu animal para fornecimento, para venda, né? Tem que saber qual o tipo de animal que a trade está comprando naquele momento, a empresa exportadora está comprando naquele momento, para qual o mercado que tem interesse e tudo mais. Érica Machado para o SBA. A Semana do Boi Gordo começa com baixa movimentação entre frigoríficos e pecuaristas. É um cenário típico de segunda-feira, mas que se repete desde a semana passada. Veja as informações. Segundo a Scott Consultoria, parte das indústrias está fora das compras, o que colabora com o volume reduzido de negócios. A margem de comercialização está em patamar historicamente baixo. Para entender melhor, a margem é a diferença entre o valor que o frigorífico recebe na venda do boi desmontado e o preço que ele paga aos pecuaristas. Por causa dessa baixa, segundo a Scott, alguns frigoríficos testam o mercado e ofertam valores abaixo da referência. Mas isso ocorre sem muito sucesso, já que houve poucos negócios efetivados. O que está mandando mesmo no mercado é a oferta restrita de gado pronto para abate, que não tem deixado espaço para quedas. A esse quadro de baixo escoamento da carne no atacado e no varejo faz com que algumas indústrias reduzam o volume de abate, dando a impressão de alongamento das escalas. Em algumas praças, hoje houve quedas, mas também houve altas na cotação do boi gordo. Nós temos duas fontes que mostram isso. Vamos começar a cotação pela região sudeste do país com números da Rural Business. A boiada BBB, boa logística, bom volume de oferta e bom acabamento. São Paulo teve queda hoje, né, Renata? Queda de R$1, Zaidan. R$161. Em Minas Gerais, pode virar a tela para a gente, R$148. Vamos ver Rio de Janeiro agora, também preço estável, a R$147. E a Rural Business, que é a nossa outra fonte, que traz a cotação de uma boiada comum. São Paulo estável, Barreto 157, Araçatuba 157,50. Pode virar a tela, 144 para o Triângulo Mineiro, na capital de Minas 143, no norte 140, no sul 145 e no Rio de Janeiro, boiada comum, segundo a Scott, cotação à vista, R$143. Agora a região sul do país, começando com preço rural. Paraná 152, Santa Catarina 159. Ainda a região sul do país, Rio Grande do Sul, R$ 5,36 o quilo vivo, preço estável. Agora a Scott à vista para a região sul-noroeste do Paraná, R$ 150, oeste de Santa Catarina, R$ 152. Vamos ver o preço do Rio Grande do Sul, segundo a Scott. Ainda a Scott à vista, oeste do Rio Grande do Sul, R$ 5,45 e Pelotas, R$ 5,30. Vamos ver agora a região centro-oeste do país, começando com as cotações da Rural Business para Goiás, R$ 145. Mato Grosso do Sul também R$ 145, preços estáveis nos dois estados. Vamos ver o Mato Grosso agora, no sul do estado, R$ 139. E aqui a gente passa a ver os números da Scott, preço à vista, boiada comum, Goiânia 140, sul de Goiás também, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, alta, né, Renata? R$1. Dourado 141, vamos ver Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul, também R$ 141. Alta em Cuiabá, Renata. Alta de R$1 também, Zaidan. No norte do Mato Grosso, 130, no sudeste e no sudoeste, preços estáveis, R$ 133. E agora, para finalizar, nas regiões norte e nordeste do país, começando
preço rural business. Na Bahia, R$ 148, Maranhão, R$ 138, uma queda hoje expressiva de R$ 4,00. Ainda preço rural no Pará, R$ 134, Tocantins, R$ 135. Ainda preço rural em Rondônia, R$ 127, queda de R$ 1,00. Agora vamos acompanhar o preço Scott à vista, oeste da Bahia R$ 145, sul do estado R$ 136, oeste do Maranhão R$ 134. Ainda preço Scott, Redenção no Pará R$ 129, Marabá R$ 127, Paragominas R$ 130. Preços estáveis. Ainda Scott à vista, sul do Tocantins R$ 131, norte do estado queda de R$ 1,00, R$ 130, fechando hoje. E sudeste de Rondônia, R$ 126, finalizando, portanto, a cotação do boi gordo, região por região. Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.